Amém. A graça e a paz do Senhor seja conosco. Amém. Que Deus esteja aqui presente, já nos aguardando para que nós pudéssemos começar este culto. Um culto onde nós queremos louvar a Deus, adorar o nome do Senhor, por tudo que Ele é e pela forma como Ele tem nos sustentado ao longo desses dias. Queremos convidar você ao momento de oração, pedindo que você baixe sua cabeça, feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, é com alegria que nós nos reunimos na Tua casa neste dia onde nós celebramos a Trindade e queremos Te agradecer, Pai, pelo Deus que Tu és, pela forma como Tu tens cuidado de nós, Pai. Queremos Te louvar agradecidos porque apesar deste tempo tão difícil, Tu tens sido e continuas sendo maravilhoso, bondoso, sustentando o Teu povo, tornando um povo perseverante, tirando, Pai, aprendizado de cada situação, Senhor. Queremos colocar nossa vida mais uma vez diante de Ti, Te pedindo, Senhor, estende sobre a Tua igreja a Tua mão, trazendo sabedoria ao Teu povo, de tal maneira que ele possa enfrentar cada um desses momentos, como filhos, como filhas, desse Deus Altíssimo, testemunhando o Cristo que vive em nós. Nos sustenta, Pai, no poder do Teu Espírito, de tal maneira que sejamos renovados e santificados para ser agradáveis a Ti, ó Deus. Dirige, Pai, o nosso culto, recebe o nosso louvor e a nossa adoração como expressão do nosso amor a Ti, Senhor. Fica conosco e nos conduz. É assim que nós oramos a Ti e oramos agradecidos no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. O salve da igreja com graça e a paz. Nós podemos reservar esse momento para louvar ao Senhor e engrandecê-lo nesse lugar. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Declarar que Ele reina sobre nossa vida. Declarem. Sobre toda a terra Tu és o Deus, sobre as montanhas e o pôr do sol. De uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Declare sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Vem reinar em mim, Senhor. Declare sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Declare sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti.
és para mim. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Nós possamos declarar que Ele é exaltado. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus. Te exaltamos, Senhor Deus, por quem tu és. Declare ao Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado do céu, eu louvarei. Ele exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei do... Declare Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado do céu, eu louvarei. Ele exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Amém, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor Deus. Declara, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és um Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, declare. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios
sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. E sobre todos és Senhor. Declara, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Ao Senhor. Declare mais uma vez: seja engrandecido, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor Deus, independente do que nós somos e como estamos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor Deus. Aceita o nosso louvor, Deus, a nossa adoração nesse lugar, Senhor. Declare: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo nome. Declara, Senhor, a alegria de toda a terra. É o Senhor e quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declara, Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Convido as crianças, juntamente com os pais responsáveis, que vão participar da escola bíblica infantil, para estarmos juntos aqui, para podermos orar pelas crianças. E você que participa conosco na sua casa, toma teu pequeno e ora também, abençoa esses pequeninos. Vamos abençoá-los. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que têm sido derramadas em nossas vidas, e a Ti apresentamos, Pai, esses pequenos da nossa comunidade que representam as crianças que nos deste para cuidar, para ensinar, para que aprendam de Ti, da Tua grandeza, Senhor Deus, da Tua bondade e misericórdia. Ó Pai, nós Te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, que colocou na mente dos professores o desejo de aprender cada dia mais de Ti, para repassar esses pequenos, Senhor Deus, para que eles cresçam, não só em estatura, Pai, mas também no conhecimento da Tua palavra. Ó Pai, nós estendemos essa oração também às famílias, Senhor Deus. As famílias aqui representadas, as famílias que estão conosco, orando e adorando o Senhor, e a todas as famílias do mundo, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja trazendo conforto, paz, reconciliação, Senhor Deus, para que haja, Pai, a glória Tua, Senhor Deus, nesses lares, Senhor. Ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos pelas bênçãos que são derramadas sobre esses pequenos e sobre as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ver o que Teus olhos veem. Quero sentir o que sente o Teu coração.
pois preciso amar como só tu tens me amado, Senhor. Eu quero falar o que tua boca fala. E quero pensar o Deus pensamento, pois preciso amar como só tu tens me amado, Senhor. Pois cada dia amar, eu quero ser como és. E este é o maior desejo do meu coração. Pois cada dia amar, eu quero ser como és. Pois um filho se parece com o pai. Pois um filho se parece com o pai. Pois um filho se parece com o pai. Vamos tomar as nossas Bíblias e vamos fazer a leitura do texto que servirá como base para a pregação, que se encontra no Novo Testamento, primeira carta de João, 1 João, capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura dos versos 7 e 8. 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim o texto sagrado: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Presente para transformar, é Deus com a gente restaurando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para transformar, é Deus com a gente restaurando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação,
quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para transformar. É Deus com a gente, restaurando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para transformar. É Deus com a gente, restaurando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Amém. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, clamando para que Tu possas nos tornar verdadeiramente filhos fortalecidos pelo Teu Espírito, de tal maneira que Tu possas usar a nossa voz, trazendo palavra de vida ao coração do Teu povo, Senhor. Ser conosco, Pai, de tal maneira que eu diminua, que Tu cresças, e que as palavras que saiam dos meus lábios sejam palavras Tuas, que elas venham para a edificação do Teu povo e que sejam agradáveis a Ti, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Na última semana, Bispo Léo esteve aqui pregando sobre o domingo, aliás, o domingo onde nós celebramos a festa de Pentecostes. E enquanto ele pregava, eu achei interessante que foi muito bom ele fazer uma breve introdução, eu diria, para a mensagem de hoje, porque elas estão completamente interligadas. E aí a gente teve uma chance de ter, digamos assim, uma breve introdução para o domingo da Trindade. O domingo onde a igreja celebra a Trindade, não é? Doutrina da Trindade, que tem sido para nós, povo de Deus, algo muito difícil de entender. Na verdade, não somente difícil, mas um mistério que nós não temos a capacidade de compreender plenamente. E eu fico pensando, quando nós refletimos sobre a Trindade,
que há pelo menos duas coisas que nós podemos fazer para ter um melhor entendimento do propósito de Deus, para entender um pouco melhor as coisas, né? Eu penso que nós devemos, em primeiro lugar, ou podemos compreender aquilo que nós temos compreensão a partir da verdade, ou da verdade inteira contida na Escritura sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Em segundo lugar, que é muito importante, é como aplicar a nossa vida isso na prática. Como aplicar verdadeiramente a visão da Trindade na vida prática da igreja. E quando nós pensamos em relação à compreensão, eu vou falar que compreensão, digamos assim, teórica sobre a Trindade, eu gosto muito de um capítulo do livro de Teologia Sistemática, escrito por Wayne Grudem, um americano teólogo, professor de seminário, e ele diz, para tentar trazer luz a nós sobre esse tema de Trindade, 3 declarações. Ele diz assim: em primeiro lugar, Deus é 3 pessoas. Em segundo lugar, cada uma das pessoas da Trindade é plenamente Deus, é completamente Deus. E há um só Deus. 3 afirmativas muito interessantes para a gente pensar muito rapidamente sobre a Trindade, tentando buscar um pouco mais da compreensão. A afirmativa de que Deus é 3 pessoas é clara, e fica muito claro para um cristão que tem o hábito de ler a Bíblia, que ele vai encontrar dentro do texto bíblico, do começo ao fim da Escritura Sagrada, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos diferentes textos, nas diferentes cartas, nos diferentes livros proféticos, onde quer que a gente encontre o texto sagrado, a gente vai encontrar sempre a visão da Trindade. Deus, quando nós falamos em perspectiva de Trindade, devemos pensar nesse Deus em 3 pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo o Filho. Os 3 são 3 pessoas distintas, porém, em um único Deus. 3 pessoas, e nós, como eu disse, encontramos isso no Antigo Testamento, encontramos no Novo Testamento, e para a gente ter uma ideia, o evangelista João, logo nos primeiros versos, escrevendo o Evangelho, o 4º Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo é a palavra, e todos nós conhecemos, sabemos que a palavra que se fez carne é Jesus. A palavra que se fez carne é o Deus Filho, que, diferente do que muitos pensam, não é um Deus criado. Muita gente fica pensando e às vezes distorce a visão do Cristo, do Deus Filho, como que fosse um Deus criado. Jesus é desde sempre, Deus é eternamente, e Jesus é eternamente, e o Espírito é eternamente. E nós vamos encontrar isso de forma muito coerente no texto sagrado. Nós vamos encontrar, por exemplo, o texto sagrado lá no livro de Gênesis, dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, lá no princípio. Nós vamos encontrar também no próprio texto de Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus falando: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E para a gente não ter dúvida, o evangelista João também no seu evangelho, aliás no evangelho de Jesus Cristo, segundo ele escreve, ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Ele está se referindo exatamente ao Deus Filho, a Jesus Cristo. E, queridos, quando nós pensamos sobre isso, vemos as 3 pessoas
distintas, mas um só Deus. E quando nós passamos a refletir sobre a segunda afirmativa feita por Wayne Grudem, quando ele diz que cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, nós entendemos de forma muito clara que os três ou as três pessoas possuem personalidades distintas, mas são plenamente Deus, porque os três possuem todos os atributos de Deus. Deus em pessoa do Filho, Deus Espírito, Deus Pai, eles não possuem atributos diferentes, mas possuem a mesma natureza, a mesma essência, e os três são completamente Deus. Os três são plenamente Deus. E nós então, meus irmãos, vamos encontrar ao longo do texto sagrado essa expressão de uma realidade que nós devemos experimentá-la, devemos vivê-la de forma prática, entendendo que Deus existe eternamente, que Deus é único e que esse Deus em três pessoas distintas não pode se perder da nossa vista, porque nós ficamos com dificuldades de entender essas três pessoas que são da mesma substância, da mesma essência, que possuem as mesmas qualidades, o Deus Pai Criador, o Deus Filho, o Salvador, o Deus Espírito Santo, o Consolador, aquele que veio, o que vem e está conosco para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, para santificar a nossa vida, para nos sustentar nessa caminhada peregrina na face da terra. E essa é uma breve explicação teórica. E eu quero aqui falar mais em coisa prática, para que nós possamos aproveitar o texto lido, tentando entender melhor como a igreja pode viver na prática essa realidade da Trindade. O que a gente pode trazer de prático dessa visão, dessa perspectiva de Trindade. O evangelista João, aliás, o João escrevendo a primeira carta, no verso 7 do capítulo 5, ele diz assim: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. É interessante que você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia, nenhum livro, a palavra Trindade. E eu fico olhando para esse texto e digo, João está falando aqui precisamente sobre a Trindade, e de forma muito clara, quando ele diz que os três dão testemunho no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, e estes três são um. É possível que muitos de nós não tenhamos consciência, mas o fato é que de alguma forma a gente vive a realidade que nós tentamos expressar como doutrina da Trindade, ou vive a Trindade. Nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós pregamos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nós pregamos o Evangelho e testemunhamos Cristo no poder do Espírito Santo. Então nós de alguma forma vivemos já essa realidade. Isso faz parte da vida da igreja. A igreja de Cristo tem no seu contexto de vida essa realidade. Agora, algo me chama a atenção quando nós olhamos para o texto sagrado e de forma muito prática, João está dizendo que os três são um, trazendo uma visão de unidade. E essa visão de unidade é uma visão que a igreja deve primar, olhando para a Trindade como o grande exemplo, aliás, o exemplo perfeito de unidade. O exemplo que deve guiar a vida da igreja, de tal maneira que ela possa refletir a unidade existente entre Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar das muitas denominações, apesar das divisões existentes em meio à igreja, Pai, Filho e Espírito Santo continuam unidos, desejando que a igreja seja unida, porque a igreja é única, é uma só igreja, não tem mais de uma igreja de Cristo. Apesar da divisão das denominações, nós somos uma única igreja, não somos mais de uma igreja.
A igreja de Cristo é una e é única. E essa igreja, ela tem uma só doutrina, um só Senhor, tem um só cabeça, que é Cristo. E nós devemos pensar nessas horas sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreve quando ele diz que há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A igreja de Cristo é única, ou é uma só, e nós devemos viver essa unidade de forma prática, buscando o entendimento, a compreensão. Nós não somos obrigados a ter o mesmo pensamento, mas a mesma fé. Às vezes nós divergimos em algumas opiniões. É natural que as pessoas tenham divergências de opiniões, mas nós precisamos ter a mesma fé. Há um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, como diz o apóstolo Paulo, e Cristo é o único cabeça da igreja. Então nós devemos buscar viver essa realidade, entendendo que o corpo de Cristo não é um corpo dividido. E essa simbologia que Paulo traz, sem dúvida, é a melhor simbologia que pode ser usada para mostrar como nós devemos nos relacionar, todos nós que um dia fomos justificados em Cristo, independente de denominação, somos uma unidade espiritual, onde os nascidos de novo estão unidos a Cristo Jesus. E assim nós devemos pensar. Essa unidade se manifesta de tal maneira que ela ultrapassa barreiras de sobrenomes. Eu gosto muito de falar que denominações são sobrenomes, porque há um único nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus. E assim nós devemos pensar que homens, mulheres, gentios, escravos, livres, todos somos um em Cristo Jesus. O teólogo e pastor Ricardo Barbosa escreveu assim: para melhor entendermos o mistério da Trindade e sua relação com a vida, a fé, a espiritualidade e a unidade da igreja, precisamos refletir mais sobre a natureza do Deus bíblico e as implicações desta revelação sobre a nossa prática espiritual. É preciso cristianizar nossa compreensão de Deus. Deus é sempre a comunhão das três divinas pessoas. Deus Pai nunca está sem Deus Filho. E o Deus Espírito Santo. Não é suficiente confessar que Jesus é Deus. Importa dizer que Ele é o Deus Filho do Pai, junto com o Espírito Santo. Não podemos falar de uma pessoa sem falar também das outras duas. Ricardo está dizendo que não dá para a gente pensar em Deus, o Pai, separado do Filho e separado do Espírito, porque os três sempre caminharam, sempre caminharão em unidade. Isso traz, meus irmãos, uma outra perspectiva prática para a vida da igreja. A unidade da Trindade traz para nós também uma perspectiva de comunhão. Uma perspectiva muito interessante, a comunhão que nós devemos ter. Além de unidos, além de reunidos, o povo de Deus precisa andar em comunhão. E eu gosto muito de trazer a palavra como comum união. Uma união comum é buscando e viver a vida como filhos e filhas de Deus, de tal maneira que nós possamos nos entender, nós possamos conviver com as nossas diferenças, mas andar com o mesmo sentido dentro do propósito que Deus tem para nós. Nós estamos unidos a Cristo por meio do Espírito Santo, e assim nós devemos ter uma visão muito mais excelente, muito mais significativa do significado de comunhão em meio ao corpo de Cristo. A igreja não é um clube social, a igreja não é uma empresa, a igreja não é uma torcida de futebol, onde as pessoas, apesar de dizerem que há um propósito, há interesses divergentes,
As crenças, né, são mínimas, as coisas que unem são mínimas, e quando nós falamos em comunhão, nós falamos na coisa mais essencial da nossa vida, na coisa mais importante da nossa vida, do sentido da nossa vida, na verdade, que é a nossa união a Cristo Jesus, o Filho de Deus. No nosso caso, a nossa comunhão nasce, na verdade, de fora para dentro. Nasce a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos torna filhos novamente, ou nos traz novamente o sentido de adoção de filhos de Deus, a partir do momento em que Ele habita e traz a nós a consciência de que nós precisamos viver uma nova realidade de vida. Agora com Cristo somos nova criatura, vamos passar a viver uma nova realidade da nossa vida, passamos a viver agora como uma família, a família de Deus, uma família que tem a mesma fé, uma família que busca o mesmo objetivo, que tem os mesmos propósitos, uma família que ama e que precisa refletir o amor que recebe de Deus. E é isso que faz toda a diferença quando a gente olha para outros grupos que as pessoas chamam de comunidade. O amor que nos liga, o propósito de levar o Evangelho de Jesus a toda a terra, a filiação, a identidade com o próprio Cristo, tudo isso é diferente para nós. E quando eu penso nisso, eu sempre lembro da família, que é cantada lá na música Utopia. Isso para mim é algo que traz à memória uma coisa muito importante, meu tempo de criança. Porque no meu tempo de criança eu vivi algo muito interessante para ter esse sentimento que eu gosto de ter hoje como igreja. Na minha casa ninguém sentava na mesa em horário diferente para tomar café da manhã, para almoçar ou para jantar. A família inteira sentava junto, tomava café da manhã, almoçava ou jantava. E se alguém não tivesse na hora, ficava com fome. Isso vinha de algo mais distante. Eu lembro, inclusive, de meu avô, que também era assim. Meu avô era interessante, que sentava ele, a esposa dele à mesa, não era minha avó já tinha morrido, ele era casado segunda vez. Ele tinha 2 ararinhas que ele botava lá em cima da mesa, e um dia eu cheguei atrasado para o almoço, ele disse: moço, você sabe ler a hora? Eu era criança, eu disse: sei, vô. Ele disse: que hora é aquela? Eu disse: vô, são 12:10. Ele disse: então volte para a sua casa e vá almoçar lá, porque aqui tem hora. Não é? Então o sentimento de que temos que estar juntos, há um momento de estar juntos. E na minha casa era assim, café da manhã, almoço e jantar, e a gente ouvia histórias belíssimas, às vezes histórias tristes, às vezes tinha repreensão, tinha correção, porque era onde pai e mãe aproveitavam aquele tempo de juntos mesmo, fazer com que as coisas fossem ajustadas em família. E sabe, quando eu olho para os tempos onde nós estamos vivendo, fico também vendo outras coisas. O interessante é que depois do jantar, eu lembro muito bem meu pai e minha mãe sentados à calçada, era uma rua aqui perto, e sentava o vizinho da esquerda, da direita, eles ficavam ali conversando, e a rua se tornava praticamente uma comunidade. Era a criançada ali por trás deles, jogando futebol, garrafão queimado, essas coisas, não é? E quando dava 9 horas, meu pai assobiava, dizia: bora. E aí entravam 8, era uma fileira de 8, viu, gente? 8, assim, um atrás do outro. E sempre morava com a gente uma prima, um primo, ou até 2 primos. Então a mesa da gente era de 10 a 12 pessoas sempre, todos juntos ali em comunhão, né? Dividindo o alimento, partilhando vida, e assim deve ser as coisas da vida da gente como comunidade, como povo de Deus. Infelizmente, os tempos que nós vivemos têm sido tempos muito diferentes. Vivemos um paradoxo terrível. A família utopia deixou de existir porque pais e mães se lançaram no mercado para trabalhar, deixaram os filhos ou na escola, na creche, ou então em casa com a babá, ou a televisão, e a gente não tem mais a família utopia diante de nós. Já não mais temos tempo de almoçar em casa,
As pessoas trabalham mais distantes, o trânsito é difícil, o deslocamento é difícil e a pessoa almoça perto do trabalho e assim o dia vai. E quando chega em casa, aí está o filho trancado no quarto vendo a sua televisão, a filha no outro quarto vendo televisão e aí os relacionamentos ficam difíceis de serem tocados adiante, queridos. E eu sempre fico olhando para isso, pensando numa crise dentro da família, em meio a uma crise que nós já estamos vivendo, e a crise que nós vivemos hoje é uma crise interessante, porque também é um paradoxo. Veio a oportunidade de a gente trabalhar em casa, de o filho ter aula em casa, e todo mundo agora está dentro de casa, mas não parece que está todo mundo dentro de casa, porque vieram também os conflitos. Parece que a gente desacostumou de viver em comunhão na nossa casa. E a gente esquece que a nossa casa é a primeira igreja. Então, o primeiro lugar onde nós devemos buscar comunhão, né? E nós vemos essas coisas acontecendo, as diferenças entre esposo e esposa parece que se acentuou, a diferença entre pais e filhos também parece que se acentua, e a gente parece que também não consegue se entender dentro de casa. E pior que isso, os conflitos de casa parece que são levados também para dentro da igreja, e a gente vai encontrar as pessoas também com um ranço que veio de casa de repente, tendo dificuldades dentro da igreja. Qualquer palavra machuca, a gente parece que não consegue mais ir até o irmão, fazer aquilo que Cristo orientou. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele, conversa com ele primeiro, tenta resolver. Se não for possível, você chama ali duas testemunhas. Tenta resolver, gente. Vamos tentar viver como família, resolvendo os problemas como família de Deus. E eu fico me perguntando, será que é possível parar um pouco, olhar para a Trindade e ver o Deus que nós temos em comunhão, 3 pessoas eternamente em perfeita comunhão, e a gente, por conta de estar um pouquinho junto, parece que quebra a comunhão. Deus perfeitamente em comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu fico aqui imaginando, por que é que nós não paramos, olhamos para a Trindade e pedimos: Deus, nos ajuda, derrama sobre nós o poder do Teu Espírito, renovando a nossa vida, nos fortalecendo de tal maneira que nós possamos colocar em prática essa comunhão que nós vemos que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso, queridos. É algo que deve ser olhado, estendido para toda a igreja. O nosso esforço deve ser um esforço enorme. Nós não devemos poupar energias para tentar viver essa comunhão que Deus tem como proposta para o seu povo. Mas João também escreve no verso 7, aliás, no verso 8, dizendo: e os 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Um só propósito. E aqui nós encontramos João falando de elementos que vão apontar para a nossa salvação. A nossa salvação, ou a restauração da criação, é propósito de Deus. E João está falando de água, está falando de sangue, está falando sobre o Espírito, dizendo: olha, há uma unanimidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, para que em Cristo haja salvação para o seu povo. Propósito de Pai, Filho e Espírito Santo é um propósito tremendo, que os 3 estão unânimes, juntos, né? A gente gosta de brincar com juntos e misturados. Eles estão juntos e unidos com esse propósito. João está apresentando a água de repente como um elemento essencial à vida. Vida que nasce quando nós recebemos o batismo de Jesus. Eu não vou falar do batismo dentro da igreja, mas o batismo de Cristo, porque passamos a ter vida nova. Então João está falando da água, nos trazendo à memória essa simbologia do batismo, mas sobretudo a filiação, ou ser selados como filhos de Deus por meio do Espírito Santo. A água nos traz também o símbolo de pureza. Pureza que nós devemos
buscar, sim, conforme Deus fala, por meio do profeta Ezequiel, dizendo: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos ser santificados e levar uma vida pura, sim. É isso o desejo de Deus. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar Deus, João, fazendo também referência ao sangue. Certamente, João está falando sobre o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, um sangue também que nos purifica, que nos lava dos nossos pecados, que nos resgata das trevas para a glória de Deus, para a maravilhosa luz, para que nós possamos viver a vida e vida em abundância. É o sangue que sela a nova aliança nossa com Jesus. A velha aliança ficou para trás e a partir do sangue derramado por Jesus, nós vivemos agora a realidade da salvação enquanto povo de Deus. E eu falava quarta-feira que nós vivemos aí uma tensão ou uma ansiedade entre o já e o ainda não. Já fomos resgatados, mas ainda vamos ser transformados completamente no nosso corpo na volta de Jesus. Então vivemos essa tensão. Enquanto vivemos essa tensão porque fomos salvos, estamos salvos e estamos sendo salvos, nós devemos caminhar como filhos e filhas de Deus, entendendo que fomos selados, que somos participantes da nova vida, da vida eterna, mas precisamos entender que é Deus quem faz tudo isso em nós, porque Ele deseja que o Espírito dele, o Espírito Santo, vá trabalhando a nossa vida de tal maneira que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho Jesus. E em tudo nós encontramos a Trindade. Isso nos traz, meus irmãos, implicações práticas. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos que não há remissão, por exemplo, sem o derramamento do sangue de Jesus. Se eu não recebo o sangue de Cristo derramado, ou o sacrifício de Jesus, para ficar mais claro, como suficiente para me salvar, não há remissão. Porque a minha fé não está firmada em Jesus. Ao mesmo tempo, nós não viveremos em santidade sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Enquanto nós estamos caminhando esse deserto entre o já e o ainda não, nós precisamos da assistência do Espírito Santo, porque é Ele quem nos fortalece. Então precisamos buscar viver a vida no Espírito. E o Bispo Léo falava domingo passado exatamente sobre isso, assistência, o cuidado do Espírito, o consolo do Espírito, que é Ele quem vai nos dando paciência, é Ele quem vai nos criando, condição, vai estabelecendo em nós a força que nós precisamos para ir adiante na nossa vida. E assim, meus irmãos, vivendo a Trindade em nossa vida, por meio da confiança na nossa salvação, mas ao mesmo tempo entendendo que nós dependemos completamente do Deus que se fez semelhante a nós, porque nós não compreendíamos qual era verdadeiramente o desejo de Deus para nós, vivíamos uma vida desgarrada, distorcida, apegados em lei, e Jesus vem para trazer essa realidade, nos resgatar, realizando a obra de Deus, sendo o Filho de Deus, se tornando o mediador, aliás, o único mediador entre nós e o nosso Deus. Nós somos santificados e sustentados pelo Espírito Santo. Temos em nós o penhor ou o selo da promessa de Deus, porque fomos adotados. E nessa tensão do já e o ainda não, nós vamos caminhando sob a assistência do Espírito Santo. Eu gosto muito quando eu olho Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que a nossa redenção não foi completamente consumada ainda. Ela vai ser consumada quando nós deixarmos o corpo carnal e tivermos um corpo semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus. Vamos deixar para trás esse corpo mortal. E isso é obra desse Deus maravilhoso que vive em nós
esse Deus maravilhoso que vive em 3 pessoas, para que nós possamos olhar para esse Deus, que para nós parece uma aberração da linguagem, quando nós falamos Deus é 3, né? Deus é 3. Deus não são 3. Deus é 3, parece um erro de língua portuguesa. Mas Deus é 3. Deus é em 3 pessoas distintas, mas um único Deus. O Deus que cuida de mim e de você, desejando que o amor dele seja aquilo que nós possamos refletir para todos aqueles que estão à nossa volta, levando salvação à humanidade, levando a mensagem de que é necessário arrependimento, confissão de pecados para que haja redenção e assim Deus possa nos selar com o seu Espírito por meio do seu Filho para que vivamos essa realidade. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim Ele cuide de nós, para que possamos verdadeiramente viver a prática dessa vida, desse Deus que é 3. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os olhos e vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos incapacidade de compreender essa doutrina que parece tão complexa, essa doutrina que nós não alcançamos, porque Tu és tão maravilhoso, tão grandioso, que não cabes na nossa mente, Senhor. Mas Tu fazes questão de habitar em nós, por meio do Teu Espírito, trazendo a nós a visão necessária para que possamos viver a realidade desse Deus trino, Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar da dificuldade da compreensão, nós entendemos de forma muito clara o Teu propósito de nos resgatar, de nos salvar, completando a Tua obra por meio do Teu Filho Jesus, que vem para nos salvar, pelo Teu Espírito que vem para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça e nos consolar, Senhor. Obrigado, Deus, porque apesar das nossas dificuldades de compreensão, entendemos de forma muito clara também, Senhor, que Tu és a referência para a unidade da Tua igreja, que Tu és a referência como Trindade para a comunhão do Teu povo. De tal maneira que a nossa oração, Pai, hoje é que Tu estendas sobre a Tua igreja a Tua mão, Senhor, derramando sobre ela o poder do Teu Espírito para que haja não simplesmente unidade, mas para que haja uma comunhão profunda, uma comunhão plena entre os irmãos e uma comunhão plena também contigo, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, nos ajuda e nos sustenta para que possamos refletir este amor perante aqueles que estão à nossa volta. Obrigado, Pai. Oramos a Ti assim no nome de Jesus. Amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá
teu Espírito renovará, e tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo ministrar, vem Espírito Santo visitar, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações, e chorarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo restaurar, vem Espírito Santo ministrar, vem Espírito Santo visitar, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Amém. Nós vamos nos saudar uns aos outros. Os grupos familiares podem se abraçar. Os que não são do grupo familiar podem abraçar com o coração. Você também que está adorando na sua casa, faz o mesmo com tua família. Que esse abraço lhe seja de perdão, abraço de reconciliação, abraço que expressa o amor de nosso Senhor por todos nós. Amém? Saudemo-nos uns aos outros com o abraço da paz. Um dia a gente aprende a confiar num Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom.
Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e de esperar até o que não se pode ver. Chega o dia de viver até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Muita paz. Nós vamos agora apresentar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos trazer ao Senhor os dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. Aliás, o Senhor, por intermédio do profeta Malaquias, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então nós vamos fazer isso com alegria, mas vamos trazer também, apresentar ao Senhor a oferta de nós mesmos, e que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo a vivermos e trabalharmos sempre para a honra e para a glória do seu santo nome. Vamos ofertar com alegria. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Luz pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te apresentar esses dízimos e ofertas, Senhor. Que tu derrame da tua sabedoria, Pai, para aqueles que vão usar. Que seja feita sempre a tua vontade. Porque tudo vem de ti, e do que é teu, a tu damos. Amém.
A palavra do Senhor diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo, em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ok, então nós vamos orar como de costume e queremos estender essa oração até cada lar que participa do nosso culto à distância, clamando a Deus para que Ele esteja assim, estendendo sobre essa terra enferma sua mão, mas sobretudo sobre nossos irmãos e irmãs que precisam neste momento de receber uma oração de cura por enfermidade tanto do corpo como da alma, não é? Neste momento tão crítico da nossa vida. Vamos orar. Meu Pai, eu quero, em nome de Jesus, Senhor, colocar diante de Ti agora a vida de filhos e filhas que se colocam na Tua presença, Senhor, crendo nesse Deus maravilhoso que Tu és, crendo no poder do Teu Espírito, crendo que neste momento Jesus intercede por nós como mediador. E Ele, Senhor, nós cremos que apresenta a Ti a vida de cada um de nós, Senhor. Pai, estende sobre essa terra a Tua mão, Senhor. Sara esta terra, Senhor. Mas, meu Pai, derrama sobre cada filho, cada filha que neste momento precisa de Ti, Senhor, o poder do Teu Espírito, renovando vida, restaurando a saúde física, saúde da alma, de tal maneira que como filhos e filhas do Deus Altíssimo, nós possamos caminhar firmados na rocha. Mais uma vez alegres porque Tu tens feito o Teu milagre acontecer, Senhor. Derrama, Pai, derrama sobre nós o poder do Teu Espírito e de forma especial unção poderosa de cura sobre a vida daqueles que se colocam diante de Ti neste momento, Senhor. E assim, meu Pai, nós já queremos Te agradecer porque por fé cremos que Tu és o Deus que realiza a cada dia o milagre na nossa vida. Obrigado, Pai, nós Te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Como nós não temos visitante hoje, claro, não é? Temos? Ah, sim, temos uma irmã que está nos visitando. Então fique em pé, irmã. Nós vamos cantar uma música, louvando a Deus pela sua presença aqui. Agradecidos, volte sempre. É uma alegria poder louvar a Deus juntamente com vocês. A alegria é ter você aqui. Nos dá sempre vontade de cantar e de dizer que Cristo quer te oferecer a alegria de viver. Aceite o seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Amém, graças a Deus, volte sempre. Será uma alegria poder adorar ao nosso Deus juntamente com você, minha irmã. Temos aniversariante aqui? Alguém aniversariando durante essa semana? Não. Então, de domingo até sábado aqui, ninguém está ficando um ano mais maduro, né? Graças a Deus. Amém. Nós queremos trazer aqui, meus irmãos, eu vou deixar João, você dá um aviso. Pode dar.
nós temos alguns avisos. O primeiro é o Orando com as Mulheres, não é? Está acontecendo todas as quintas-feiras, às 19 horas, até às 20 horas. No boletim nós encontramos o link onde toda a igreja que se assim o desejar poderá participar deste momento de oração. Relembramos e reiteramos que o Dr. Carlos Marins, ele continua à disposição daquelas pessoas com comorbidades que se enquadra dentro das normas estabelecidas para emitir o laudo para que eles possam ser vacinados, não é? Durante esse período. O culto nós continuamos, não é? De forma online, até que haja decisão, as autoridades decidam como será o enfrentamento dessa pandemia com relação aos cultos presenciais. Continuamos com o nosso culto doutrinário, nas quartas-feiras, às 19 horas. O link também está no boletim, onde continuaremos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Nós temos, ainda não está projetado, mas a ação social, ou seja, nós estamos confeccionando cestas para distribuição com as pessoas carentes da nossa comunidade, mas também da vizinhança. Então, nós louvamos a Deus porque temos conseguido, pelo poder de Deus, atingir uma boa parte de pessoas que estão precisando dessas cestas. E você pode e deve fazer parte disso. Você pode fazer a sua doação através da conta que está sendo projetada e está vendo aí na sua casa, como também se dirigir ao templo e trazer a sua doação, porque está sendo permitido que a parte administrativa ainda funcione no período até as 18 horas. No mais, bispo, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa. Estaremos com o nosso culto público de adoração sempre às sextas, 18h30, enquanto houver restrição para a reunião aos domingos. Então vamos estar aí na próxima sexta-feira, ainda 18h30, e aguardando aí a decisão das autoridades para que a gente possa caminhar ou na sexta ou voltar aos domingos, tá certo? Nós queremos agradecer a Deus. João falava aqui das cestas. Nós temos boas notícias, mais de 50 famílias atendidas. A cesta está mais gorda, a gente fez questão de dar uma engordada na cesta, porque ela estava magrinha, né? Ela deu uma engordada e está sendo possível dar melhor qualidade àquilo que nós estamos fornecendo. As pessoas estão passando por dificuldade. Muita gente está perdendo emprego, e como povo de Deus nós precisamos entender que é preciso tirar um pouquinho da mesa da gente para colocar na mesa daqueles que estão passando por necessidades. Vamos encerrar o nosso culto agradecendo a Deus, né, pedindo que Ele esteja nos dando mais uma semana abençoada e na sua presença. Vamos ficar em pé e vamos nos despedir. Vamos sair do templo, mas não vamos sair da presença de Deus. Continuamos o nosso culto ao longo da semana, pedindo que o Senhor nos sustente. Amém? Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco e conosco habite hoje e sempre. Amém. Bem, portanto, irmãos, vamos na paz de Cristo, sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!
Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Vim de receber hoje o louvor. Declare que Ele é santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda glória, digno de toda honra. Vim de receber hoje o louvor. Então novo, declare. Louve, louve e exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Declare. Louve, louve e exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Então louve ao Senhor, declare. Louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Seu nome para sempre. Então louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para